Fala galera, vamos para mais uma videoaula, hoje sobre o tema conservação de energia mecânica, tá? Esse tema é abordado no primeiro ano do ensino médio, um assunto bem muito importante, já apareceu no Enem, tá? Não vamos deixar passar nada, deixar nada com dúvida aí não, tá? Bom, aqui no começo, aqui para ilustrar nossa situação, nós vamos ter que relembrar o que é energia cinética, o que é energia potencial gravitacional, o que é energia potencial elástica. Então, aquelas energias que a gente estudou no PET passado, nós vamos utilizá-la agora, né? Vamos utilizar elas agora, só que com uma interpretação agora misturando, juntando todas elas, tá? Aí você vai ter que lembrar. Energia cinética é aquela energia quando o corpo está em movimento. Energia potencial gravitacional, quando o corpo está numa certa altura, num certo nível em relação ao chão. E energia potencial elástica é quando estiver envolvido molas no exercício, ok? Então, sabendo disso, então agora a gente já consegue falar sobre a conservação da energia mecânica. Bom, para começar, galera, o que é energia mecânica, tá? Energia mecânica é uma grandeza física, escalar, ela é medida em joules, igual às outras, de acordo com o sistema internacional. Ela equivale à soma das energias cinética e a potencial de um sistema físico. Então, ou seja, quando a gente fala de energia mecânica, a gente está falando de a soma da energia cinética mais alguma energia potencial, que pode ser tanto a gravitacional quanto a elástica, tá? Em sistemas conservativos, ou seja, são sistemas que não pode ter força de atrito, não pode ter força de resistência do ar, tá? Porque se tiver isso, nós temos a energia mecânica se conservando, permanecendo constante. Caso contrário, essa energia mecânica ela não vai se conservar, ela não vai se manter constante. Bom, quando uma partícula dotada de massa move-se livremente pelo espaço com certa velocidade e sem sofrer ação de força alguma, dizemos que ela carrega consigo uma quantidade de energia que a gente chama de cinética. No entanto, essa partícula passa a sofrer algum tipo de interação gravitacional, elétrica, magnética ou elástica, por exemplo, dizemos que ela também é dotada de uma energia potencial. Então, isso aí a gente já sabia. Energia potencial, então, trata-se, portanto, de uma forma de energia que se pode ser estocada ou armazenada, enquanto energia cinética é aquela relativa à velocidade da partícula. Agora que definimos os conceitos de energia cinética e de potencial, podemos compreender com maior clareza do que se trata a energia mecânica, que é a totalidade de energia relacionada ao estado de movimento de um corpo. Ou seja, a energia mecânica é igual a cinética mais energia potencial, que pode ser tanto gravitacional ou elástica, ou até mesmo as duas. Tá, galera? Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aí, essa conservação. Bom, aí o que a gente tem aqui? Quando a pessoa que está com o skate, que ela vai começar a iniciar a descida pela rampa, então quer dizer que essa pessoa, nesse ponto da trajetória, ela tem a energia potencial gravitacional, tá? À medida que ela vai descendo pela rampa, ela vai adquirindo energia, o quê, ó? Cinética, porque já adquiriu velocidade, né? E depois daqui para cá, na hora que ela vai subindo agora, essa energia cinética volta a diminuir, né? E na hora que ela chega aqui, ela vai ter a mesma energia potencial com que ela saiu lá do começo. Tá, então, ou seja, houve ali uma conservação da energia. Ou seja, a energia que nós tínhamos no início do movimento, nós temos ela no final, tá? A mesma quantidade e sobre o mesmo nome. Só que nem sempre vai ser assim, galera, tá? Não necessariamente você tem que ter um tipo de energia no começo e a mesma energia no final da trajetória. Não, tá? Os nomes podem ser diferentes, mas a quantidade, isso tem que ser igual. E quando a gente fala de conservação da energia, quer dizer que a mesma energia, a mesma quantidade de energia que tem no início do movimento, ele tem que ter no final do movimento também, galera. Só que os nomes da energia podem mudar. Então, a gente aprendeu que a energia na natureza, né, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída. A energia é apenas transformada. Então, o que a gente tem na natureza são várias formas de energia, tá? E que uma energia se transforma em outra, tá? Então, nós temos energia elétrica, energia luminosa, energia sonora, energia térmica, energia solar. Então, nós temos energia química, nós temos energia nuclear,
nós temos energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Então, o que acontece na natureza é que uma forma de energia se transforma em outra, tá? Agora, para ver a conservação da energia, ou seja, a mesma quantidade de energia, por exemplo, cinética transformou em energia potencial elástica, para ter essa mesma quantidade de energia se transformando, aí nós temos que ter a conservação da energia. Para ver a conservação da energia mecânica, a gente tem que desprezar as forças de atrito, força de resistência do ar, são aquelas forças que podem atrapalhar, fazer com que a energia se perca na hora de transformar de uma forma de energia em outra, tá? Então é o que a gente vai estudar agora. Nós vamos estudar a conservação da energia. Bom, a conservação da energia é um dos principais, é um dos princípios da física. De acordo com ele, a quantidade de energia total de um sistema deve conservar-se. Em outras palavras, a energia nunca é perdida ou criada, mas sim convertida em diferentes formas. Foi o que eu acabei de falar. Logicamente, o princípio da conservação da energia mecânica deriva do princípio de conservação da energia. Dizemos que a energia mecânica conserva-se quando não há quaisquer forças dissipativas, tais como o atrito ou arraste do ar, capazes de transformá-la em outras formas de energia, como a térmica, tá? Então, ou seja, se transformou em energia térmica aí nesse caso, cuja função foi só esquentar, basicamente não houve a conservação da energia. Confira, por exemplo, quando uma caixa pesada desliza sobre uma rampa com atrito, parte da energia cinética da caixa é dissipada, ou seja, se perde, e então a interface entre a caixa e a rampa sofre um pequeno aumento de temperatura. É como se a energia cinética da caixa estivesse sendo transferida para os átomos da interface, fazendo-os oscilarem mais e mais. O mesmo acontece quando pisamos no freio de um carro. O disco do freio fica cada vez mais quente até que o carro pare completamente. Então, galera, envolveu a energia térmica aí, envolveu o aquecimento do corpo em questão aí, quer dizer que não está havendo conservação da energia mecânica, né? Porque uma parte dessa energia está sendo perdida aí, né? Está sendo perdida na forma de energia térmica, na forma de calor. E quando envolve isso, nós não temos a conservação da energia mecânica. Aí você vai falar assim, nossa, mas é muito difícil a gente desprezar o atrito, desprezar o ar. É isso mesmo, é dificílimo. Na realidade, na vida mesmo, na nossa vida real mesmo que a gente vivencia, é quase impossível a gente desprezar isso, tá? Então é quase impossível essa conservação da energia mecânica acontecer. Só que a gente tem que estudar essa conservação da energia mecânica, por quê? Nós temos que considerar que, futuramente, alguém vai descobrir algum processo, alguma coisa, que vai fazer com que a energia se conserve, vai fazer com que não haja perda de energia na forma de calor. Vai que futuramente alguém descubra algum mecanismo, algum corpo, alguma superfície que não gere esse atrito, tá? Então a gente estuda pensando, na possibilidade de futuramente isso acontecer. Tá? Então, a gente estuda conservação da energia mecânica, sim, tá? Baseando nisso. Bom, então, em uma situação ideal, vamos observar aqui o seguinte, ó, tem um pêndulo. Esse pêndulo sai dessa parte da esquerda, aí eu solto ele passa pelo ponto mais baixo, depois vai pelo ponto mais alto, um pouquinho do outro lado, no lado direito, atingindo a mesma altura, ó. Então, o que a gente tem? Dependendo dos pontos da trajetória, a gente tem formas de energia diferentes. Então, quando a bolinha estava aqui em cima, prestes a ser solta, ela só tinha energia potencial gravitacional. Ela não tinha energia cinética, tá, gente? Kinetic energy é energia cinética. Então, ou seja, quando a bolinha estava nessa parte mais alta aqui, ela só tinha energia potencial gravitacional, mas não tinha cinética. Por quê? Ela não tinha velocidade ainda, ela não tinha sido solta. Segundo, ela estava numa certa altura em relação ao nível, então ela tem energia potencial gravitacional. Na hora que ela passa pelo ponto mais baixo, o que acontece? Ela perde essa energia potencial gravitacional que ela tinha no começo, mas ela ganha energia cinética porque ela vai passar por aqui, ó, em alta velocidade. Então, o que eu posso falar? Que toda a energia potencial gravitacional lá de cima se transformou em energia cinética na parte mais baixa. E depois, daqui para cá, para a direita,
ela vai perder a energia cinética à medida que ela vai subindo aqui, vai perdendo velocidade, mas ao mesmo tempo ela vai ganhando energia potencial, ou seja, a mesma energia potencial gravitacional que ela saiu daqui, do lado esquerdo, ela chega do lado direito, tá? Então, ou seja, ali houve uma conservação da energia. Se a gente puder desprezar o atrito, né? Normalmente os exercícios, gente, ele fala assim no começo para vocês, ó, despreze o atrito, despreze a resistência do ar, tá? Isso quer dizer que a energia mecânica vai se conservar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que trabalhar com duas situações. A bolinha aqui na parte mais alta, a bolinha na parte mais baixa. Então, a bolinha na parte mais alta, ela tem um tipo de energia mecânica, que nesse caso vai ser só energia potencial gravitacional. Não vai ter cinética, porque é zero a velocidade. Na hora que a bolinha chega no ponto mais baixo, a energia mecânica dela vai ser agora só cinética, porque a energia potencial é zero. Não tem mais altura em relação ao chão. O objeto chegou no chão, então não tem altura. Então, traduzindo, a gente pode considerar que a energia mecânica no ponto A, que seria no ponto lá em cima, é igual à energia mecânica da bolinha no ponto mais baixo, aqui que é o ponto B. Então, ou seja, lá em cima a energia mecânica vai ser só a potencial gravitacional e aqui embaixo vai ser só a energia cinética. Então, o que a gente vai fazer? Dá para a gente calcular qual a velocidade com que a bolinha passou pelo ponto mais baixo, dá para a gente calcular a altura de onde ela saiu, desde que você conseguir, desde que você iguale essas duas equações, ou seja, a gravitacional lá de cima com a cinética aqui de baixo. Como calcula a energia potencial gravitacional? mgh, já aprendemos. Como calcula a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Então, se você igualar essas duas equações, elas servem para você calcular tanto a velocidade aqui embaixo, quanto a altura que caiu lá de cima. Você pode cortar as massas, ó. Pode cortar as massas, se não quiser, não precisa cortar a massa da bolinha, você que sabe. Tá? Tem gente que prefere cortar, né? Eu também prefiro cortar para fazer menos conta. Bom, agora vamos ver uma outra situação. Ó, um esquiador, né? Um esquiador vai descer uma montanha aqui, no caso, uma rampa. Então, ele parte lá de cima de uma altura de 10 metros em relação ao nível do chão. Então, quando ele está aqui em cima, ele tem apenas a energia potencial gravitacional, porque ele ainda vai começar a sair tá parado ainda. Então, a energia mecânica dele no ponto A vai ser só energia potencial gravitacional. E na hora que ele chega no ponto B, ele vai ter só energia cinética, porque já não tem mais altura. Então, se eu igualar essas duas equações, eu consigo descobrir de qual altura que ele está caindo, que está descendo, com qual velocidade que ele passou aqui pelo ponto mais baixo, tá? Agora, aqui no ponto, aqui no meio, você está vendo que está na metade da trajetória. Quer dizer que na metade da trajetória ele já perdeu a metade da energia potencial gravitacional que ele tinha aqui de cima, mas ao mesmo tempo ele já ganhou a metade dessa energia em energia cinética. Ou seja, houve uma transformação da energia aqui, galera. A energia potencial gravitacional aqui de cima transformou em energia cinética na mesma quantidade. Então, se ele tinha 100 joules de energia gravitacional aqui em cima, na hora que chega aqui embaixo, ele tem que ter 100 joules de energia cinética. Só houve uma mudança nos nomes porque houve uma transformação de energia. Como ele está aqui no meio, o que aconteceu? Aqui no meio ele tem energia cinética e energia potencial. Mas aí é 50 joules de gravitacional mais 50 joules de cinética. Porque aqui está no meio do trajeto. Então, ele perdeu 50 joules de gravitacional, mas ao mesmo tempo ganhou 50 joules de energia cinética. Então, ou seja, houve uma conservação sim da energia. Tá? É isso que significa conservar a energia. Ter a mesma quantidade de energia antes e depois. Do início e no final da trajetória. Bom, vamos ver uma outra situação. Ó, um carrinho de montanha-russa. Então, ó, o carrinho está lá 5 metros no ponto A, aí ele vai descer a primeira rampa, chegar no ponto B que está bem no nível do chão, e depois vai subir uma outra rampinha com 4 metros de altura. Se a gente for desprezar o atrito, desprezar a resistência do ar, dá para a gente calcular a velocidade com que ele passou pelo ponto B, velocidade com que o carrinho passou pelo ponto C, qual a energia cinética que ele chegou no ponto C, qual a energia cinética que chegou no ponto B. Então, são vários questionamentos. O que você tem que saber é montar a equação, galera, porque não tem uma fórmula pronta. Conservação da energia mecânica, nós não temos uma equação pronta. Você monta de acordo com a circunstância. Então, vamos lá. No ponto A, qual que é a energia mecânica que ele tem? Só gravitacional. Porque aqui ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero ainda, tá? Depois no ponto B, galera, ele vai ter só energia cinética. No ponto C, ele vai ter velocidade, né? E vai ter altura também.
Então, no ponto C, ele vai ter energia cinética mais energia potencial gravitacional. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desmembrar essas fórmulas, ó. mgh gravitacional, cinética mv ao quadrado sobre 2, cinética de novo, mv ao quadrado sobre 2, mais mgh. Aí você vai falar, não, mas a gente vai trabalhar com isso tudo, essa fórmula desse tamanho? Não, galera. Primeiro ele vai te perguntar qual a velocidade que chegou no ponto B. Então, você vai trabalhar com o A e o B. Então, você vai trabalhar só com essa parte aqui, ó, da fórmula, ó. Ah, eu quero fazer qual é a velocidade no ponto C. Aí você pode fazer tanto de A para C, ó, tanto de A para C, aí você vai igualar mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2 mais mgh, ou então a gente pode fazer direto de A para C. Ou então a gente pode fazer direto, é isso mesmo. Ou então de B para C, ó, de B para C, você vai usar essa parte, ó, essa parte aqui, e vai igualar com essa aqui tudo, ó lá. Aí dá para você calcular a velocidade que passou pelo ponto C, né? Porque essa primeira velocidade é a velocidade que passou pelo ponto B, tá? Essa segunda velocidade que seria a velocidade que ele passou pelo ponto C, tá? Então, cada situação é de um jeito, você monta a fórmula de acordo com as circunstâncias, galera. Agora, vamos ver o que envolve energia potencial elástica. Ó, o que está acontecendo aqui? Esse bloco está preso nessa mola comprimida. Na hora que a gente soltar ele, ele vai adquirir energia cinética e vai subir essa rampa aqui, tá? Aí, ele pode querer que você calcule qual é a altura que ele chegou, com que velocidade... Não, com que velocidade ele chegou lá em cima. Normalmente a velocidade, dependendo da situação, com qual velocidade chegou lá em cima, tá? Dá pra gente calcular isso aí. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos analisar o antes, que é a situação quando o bloco está amarrado, e a situação depois que chegou lá em cima. Então, quando o bloco estava amarrado aqui, como tem uma mola, tem energia potencial elástica. Então, você vai colocar energia potencial elástica é igual. Na hora que ele passa pelo ponto aqui, ó, por esse ponto aqui, com certeza, ele ainda vai continuar subindo, tá? Mas aqui, como ele vai continuar subindo, ainda vai ter velocidade lá para cima. Então, quer dizer que se ele passou nesse ponto aqui, ele vai ter energia cinética ainda, porque ele não zerou, né? Porque se ele te pedir a altura máxima que ele chegou, aí se ele te pedir a altura máxima é porque o carrinho o bloco chegou lá em cima com a velocidade final a 0. Aí não tem energia cinética, viu, galera? Agora, como eu estou calculando aqui nesse passo, aqui nessa parte, quer dizer que ele ainda vai continuar subindo. Então, nessa parte ainda tem energia cinética, tem velocidade ainda, e vai ter a gravitacional porque tem altura. Então, é EPG, ok? Desmembra as fórmulas, calcula a energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2, aí as fórmulas você já sabe, a gente aprendeu nas videoaulas passadas, ok? Bom, outra situação, agora o bloco vai sair, partir do repouso, vai bater na mola e vai comprimir ela. Ele pode perguntar, quanto que vai comprimir essa mola? Que é o x que a gente vai descobrir, quanto que vai comprimir ela? Pode descobrir de qual altura que ele caiu, que ele desceu a rampa, pode perguntar também. Então, vamos analisar a situação, o antes e o depois, que o bloco bateu na mola. Então, o antes só vai ter energia potencial gravitacional, porque não vai ter cinética, porque não tem velocidade, a partir do repouso. Na hora que o bloco comprime a mola, ele vai fazer com que ela adquira uma energia potencial elástica. Ou seja, a energia potencial gravitacional aqui de cima vai transformar em energia potencial elástica, que vai comprimir essa mola. Então, como é que a gente calcula a potencial elástica? Kx ao quadrado sobre 2 e a gravitacional mgh. Então, você iguala, você vai descobrir ou x, ou h, ou a massa do bloco, não sei, vai te perguntar, cada pergunta, cada exercício de um jeito, tá? O que você tem que saber é montar a fórmula, galera, montar a equação. Outra situação agora, ó, um bloco vai cair do repouso, vai espremer a mola, aí ele vai perguntar para você, qual que é a deformação que vai provocar na mola? Quanto que vai comprimir ela? De qual altura que ele caiu? Qual é a massa do bloco? Ele pode perguntar isso tudo. Então, vamos analisar a situação antes, que é o bloco lá em cima, e depois o bloco batendo na mola. Então, lá em cima o bloco só tem gravitacional, que vai partir do repouso. Na hora que o bloco atinge a mola, ele vai ter velocidade, né, que está caindo em alta velocidade, e vai ter também energia potencial elástica, que ele vai comprimir essa mola. Então, ou seja, mg, agora cuidado, o h, galera, seria a altura toda até aqui embaixo, ó. Então, o h seria essa medida do y mais a medida do x, tá? A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial elástica é o kx ao quadrado sobre 2. Então, se ele te pedir o x,
você já vai achar o x aqui, vai dar uma equação de segundo grau, tá? Resolve a equação de segundo grau, você resolve o exercício. Então não é difícil, só tem que saber montar as fórmulas, galera, dependendo da situação. Cada situação é de um jeito. Olha os exemplos, então. O conceito de energia foi de importância para o desenvolvimento da ciência, né? Podemos dizer que o princípio da conservação da energia mecânica diz o quê? Que a energia total de um sistema isolado tem que ser constante, não pode mudar, tá? Agora vamos para outra questão aqui agora, ó, aquela situação, o bloco está preso aqui na mola, vai soltar e ele vai subir lá em cima, né? Aí ele vai querer saber o seguinte, ó. Desprezando as forças dissipativas, que é importante, determina a altura atingida pelo bloco depois que a mola, tá? Se ele pediu a altura que ele chegou, galera, é porque aqui em cima, na que o bloco chegar aqui, se ele atingiu a altura máxima, é porque a velocidade final zerou. Então, se a velocidade do bloco zerou, aqui em cima ele não tem energia cinética. Então, ele vai ter só energia potencial elástica, que vai se converter em energia potencial gravitacional aqui em cima. Então, olha lá, energia potencial elástica vai ser igual a energia potencial gravitacional. A elástica, kx² sobre 2, gravitacional mgh. Aí ele me deu lá o K, que é a constante, ó, 5.000. O X, ele falou para mim que a mola foi comprimida em 2 centímetros. 2 centímetros é 0,02 metros. Já foi até bonzinho, já transformou para metros, ó. E agora a massa do bloco, 2 quilogramas, gravidade 10 e a altura que está procurando lá. Resolvendo essa matemática, depois que a gente vai resolver, dá 0,05 metros ou 5 centímetros. Então, a resposta, letra C. Então, essa altura que o bloco vai atingir ali é de 5 centímetros nessa rampa, tá? Próximo, ó. Um corpo é solto a partir do repouso de uma rampa de altura de 4 metros. Então, você tem que lembrar. Lá em cima, ele tem energia potencial gravitacional. Aí a velocidade em que o corpo estará quando ele estiver a uma altura de 2 metros do solo, tá? 2 metros do solo, galera, ele está na metade da trajetória, ele não chegou no chão ainda, tá? Aí você tem que lembrar, na metade, ele tem tanto energia cinética quanto gravitacional. Então, eu igualei aqui, ó. A energia potencial lá em cima, mais energia potencial na metade do caminho, mais energia cinética, que ele está na metade do caminho ainda. Então, ficou mgh mais mv² sobre 2, né? Substituindo as fórmulas. Agora a gente vai substituir os valores, ó. O que ele fez aqui, ó? Cortou as massas, ó. Cortou as massas aqui, sobrou GH, mas aqui ele devia ter cortado. Aqui foi um erro de digitação, tá? Não tem esse M, ele cortou ela também. Aí sobrou essa gravidade, 10. A altura lá de cima, que a primeira altura é a altura total, que é 4, aqui, ó. 10 vezes 4. Gravidade de novo, 10. Agora a altura na metade do caminho, 2 metros, mais v² sobre 2. Resolvendo essa matemática, vai dar raiz de 40 fatorando dá 2 raiz de 10. Então, letra A. Essa é a velocidade com que o corpo vai ter quando ele está na metade da trajetória, ou seja, a 2 metros do chão ainda, não chegou no chão. Se ele tivesse chegado no chão, você ia igualar só a gravitacional lá de cima com a cinética lá de baixo, né? Vamos a outra questão. É um experimento que valida a conservação da energia mecânica, né? Um objeto de 4 kg colide com uma mola relaxada de constante elástica de 100 Nm por metro. Esse choque comprime a mola 1,6 centímetros. Qual é a velocidade que esse objeto tinha antes de chocar com a mola? Então, o objeto estava indo, galera. Então, ele tinha energia cinética. Na hora que ele chocar com a mola, essa energia cinética vai se transformar em energia potencial elástica e vai comprimir a mola. Então, a gente vai igualar a energia cinética de antes com a energia potencial elástica depois que ele bater com a mola. Corta os dois aqui de baixo, né? Aí aqui ele já multiplicou, inclusive, para dar uma isolada aqui, ficar kx² sobre i, mas não precisa fazer isso, se não quiser. Aí V igual o K, que é a constante, ó, 100. O X está em centímetros, passa para metros, divide por 100, dá 0,016 ao quadrado, que é o X ao quadrado. E a massa é 4 kg, já está em quilogramas correto. Resolvendo essa matemática, 0,08 metros por segundo era a velocidade que o bloco tinha antes de chocar com a mola. Bom, agora o outro, ó. Quando um atleta, né, com vara durante o corpo transpõe um obstáculo, né, ele transforma a sua energia. Primeiro o atleta tem que correr do salto com vara, então ele vai ter energia cinética. Então ele vai transformar a sua energia cinética em energia potencial ao ganho de altura e, consequentemente, a diminuição ou aumento de sua velocidade. Se ele vai saltar, ele vai ter que diminuir a velocidade. Depois que ele já correu, já colocou a vara no chão, já saltou, galera, é porque
devido ao ganho de altura, a velocidade dele vai diminuir, lógico. Vai transformar a energia potencial gravitacional lá em cima, para ele poder conseguir atravessar o obstáculo. Agora a questão 6 da montanha-russa, ó. Carrinho a 5 metros de altura, né, na primeira rampa, depois da segunda rampa 4 metros de altura, vem perguntando assim, ó, qual o valor da velocidade do carrinho no ponto B? Então vamos lá, que tipo de energia que ele tem aqui em cima? Gravitacional. Então aqui, ó, energia potencial gravitacional. E colocou aqui, ó, no ala. mgh. Depois no ponto B ele vai ter energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Então ele igualou essas duas energias. Aí ele só cortou as massas, né? E deu uma arrumada na fórmula, mas não precisava, né? O 2 vezes o G, né? Vezes o Hzinho, que é 5, olha lá. Da raiz quadrada de 100, a raiz de 100 é 10. Então quer dizer que a velocidade com que o carrinho passa aqui por baixo é 10 metros por segundo. Tá, agora vem a segunda. A energia cinética do carrinho no ponto C. Tá. Qual a energia cinética do carrinho no ponto C? Bom, para você calcular a energia cinética aqui no carrinho no ponto C, galera, ele fez uma subtração entre essas duas alturas aqui. Mas, na verdade, deixa eu ver se tem uma outra aqui que eu acho que eu resolvi de um outro jeito. Não, tem não. Achei que eu tinha, não tem. Então, é o seguinte, então vamos lá. Poderia fazer o seguinte, galera. Se ele quer energia cinética aqui, você já poderia fazer de A para C ou de B para C. Você poderia ir de B para C, ó. Você teria mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética aqui, é igual a mgh, que aqui tem gravitacional também, porque tem altura, mais energia cinética, tá? Aí, como você já teria a velocidade aqui, ó, que é 10, você conseguiria resolver a primeira parte da fórmula. E na segunda parte da fórmula, você ia descobrir, então, a energia cinética lá. Mas o que que ele fez aqui? Ele fez a diferença entre as alturas, galera. Ele supôs que a energia cinética aqui, ó, tem que ser igual à energia potencial gravitacional aqui. Isso é óbvio. Se você vai haver conservação de energia durante o trajeto, quer dizer que toda a energia, a quantidade de energia que você tinha aqui, tem que ter aqui. Então, ele igualou a energia potencial gravitacional aqui tem que ser igual à energia cinética de cá, tá? Então, ou seja, se você calcular a energia potencial gravitacional aqui, mgh, você acha a energia cinética do lado de lá. Só que aí você vai ter que subtrair as alturas, ó, 5 menos 4. Aí você vai descobrir, então, a energia cinética que ele tem aqui, que é a mesma energia potencial gravitacional lá de cima, tá? Bom, aí aqui agora aquele caso, né, o corpo caindo. Então, aqui em cima, energia potencial gravitacional, só que no lugar da altura a gente tem que colocar y mais x, né, galera? Lembrar disso. E na hora que a mola bater aqui, o objeto bater aqui, nós temos energia potencial elástica. Aí o K vale 1 vezes 10 ao quadrado, que ele me deu aqui. O X está procurando, está te pedindo qual é a máxima deformação. A massa do objeto, ele te deu 1 kg, gravidade 10. O Y é essa altura aqui, ó, que ele te deu 6 metros, mais X, que ele está querendo descobrir esse X aqui. Aí você resolvendo isso aqui, vai cair numa equação de segundo grau, ó. X ao quadrado menos 1x menos 6 igual a 0, tá? Aí você vai resolver essa equação de segundo grau, você vai descobrir um valor de raiz negativa e um positivo. O negativo não serve. Então, só serve a resposta com a raiz positiva, que vai dar 1,2 metros, tá? Bom, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês nessa parte da conservação da energia. Como que faz exercício de conservação da energia? É só ficar esperto. Que tipo de energia que tem lá em cima? Que tipo de energia tem aqui embaixo? Igualar. Não tem segredo nenhum, tá? Até a próxima videoaula, galera.